reais. Ele falou assim, olha, então, chegou 2 caras lá, 2 profetas, o senhor que teria que me dar uns 60 mil reais e umas 2 mudas de roupa fina? Olha a cara de pau. Né? Aí o Naamã, não, claro, já leva 136 mil. Por que só por que só 60 mil? Já leva 130 mil. 70 quilos de prata hoje equivalem a 126 mil reais. Já leva mais. E quando o Geazi volta para casa, fala assim, olha, gente, vocês ajudaram a carregar a prata, agora pode ir embora, deixa aqui, deixa comigo. E ficou com a prata. E aí quando o Eliseu chega e fala assim, ei, Geazi, onde é que você estava? No meu lugar, estava aqui mesmo. Você acha que não estava com você em espírito quando você recebeu a prata? Aí na hora ele se tornou leproso. A lepra de Naamã cai sobre Geazi. Ele era profeta. O cara não é qualquer pessoa. O cara é um profeta de Deus, sendo treinado pelo Eliseu. Se você quer um profeta poderoso na Bíblia, é Elias e Eliseu. Não tem profeta mais assim, com mais currículo que esses caras. É Elias e Eliseu. E Geazi era aprendiz, o principal aprendiz de Eliseu. Viu coisas maravilhosas que o Senhor fez na vida dele e de outros. Mas ele caiu nessa ganância. Caiu nesse deslize. Só que esse deslize custou muito caro para ele. Só que o que a gente tem que entender hoje, ele estava inserido no meio do povo de Deus. Nós estamos sujeitos a isso. As coisas do Senhor, com as coisas do Senhor não se brinca. Se nós, por algum deslize de arrogância, orgulho, ganância, cairmos nessa armadilha do diabo, pode custar muito caro. E principalmente você, que é líder, profeta, grupo de louvor, obreiro, filho de Deus, ou seja, todos na igreja. Você tem uma responsabilidade muito grande nessa terra. Você é filho de Deus e embaixador de Jesus Cristo, o que representa o reino de Deus nessa terra. Você tem que entender que tem algo muito valioso na tua responsabilidade. Você não vai se vender por isso. E aí ele teve que ser mandado embora, porque leproso não fica com o resto do povo, é mandado para a vila dos leprosos, para fora da cidade. Acabou a vida social, acabou o treinamento, acabou, não tem mais, vai embora. Condenação. E aí é o texto de hoje. E a gente começa a palavra de hoje. Capítulo 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Essa escola de profetas de Elias estava ficando pequena. Era pequena para tantos profetas e pequena para receber tantas pessoas. Ou seja, se a gente for pensar em termos de hoje, é uma igreja em ascensão. É uma igreja que já não tem espaço para acomodar todo mundo. E eles falaram, Senhor, seria o pastor, né? Pastor, o que você acha da gente pegar um lugar maior? Vamos construir um prédio maior? Para a gente acomodar mais as pessoas, para a gente crescer esse ministério. É equivalente a isso nos dias de hoje. E o Eliseu falou, não, beleza, vamos lá. E eles foram. Então, o Geazi, que agora é leproso, não pôde participar dessa obra. Não participou mais da obra do Senhor. Não pôde participar da construção desse novo local de reuniões. Estava fora, totalmente fora. E aconteceu um episódio muito interessante nesse lugar. Então, um deles estava lá com o machado, né, derrubando as árvores, e gritou que caiu o machado na água. Só que o que o texto dá a entender é que caiu só a parte do ferro, né? Porque lá na frente fala o quê? Que fez, no 6, fazendo o ferro flutuar. Que um machado, vocês sabem, é um pedaço de pau com um pedaço de ferro. Certo? Para cortar a árvore. Então, o texto fala que o pedaço de ferro flutuou. O pau já teria que flutuar de qualquer jeito, mas dá a entender que só o pedaço de ferro caiu no chão. E realmente, se você tem aqueles desenhos animados, né, que o cara está lá dando as machadadas e foge, né? Foge a parte de ferro e cai na cabeça de alguém, não tem aqueles desenhos? Provavelmente foi isso que aconteceu. O ferro caiu na água. E o cara ficou, só estou com um pedaço de pau aqui. E aí, nada, era emprestado. E não era algo barato. A gente não está vivendo na época que tinha uma Leroy Merlin aqui do lado.
que ele podia comprar uma outra, uma telha norte. Não tinha telha norte. E era um objeto que, nessa época, era caro de se fazer, era difícil de se fazer e pegava-se emprestado. É como você pegar hoje uma retroescavadeira emprestada. Você não precisa ter uma retroescavadeira em casa. Você aluga, pega emprestado e caiu na água, aí era emprestado. É mais ou menos isso, é algo valioso que cai, é algo muito valioso que cai dentro da água. E aí ele fica, era emprestado. Aí o Eliseu, que é o homem de Deus, e o texto enfatiza que ele é homem de Deus, pergunta, onde caiu? E ele mostra o lugar. Então Eliseu corta um pedaço de árvore, galho, madeira, pau, e joga na água e o ferro flutua. E o que isso quer dizer? Em primeiro lugar, tudo na Bíblia, todos os livros na Bíblia falam de Jesus. Todos, desde Gênesis a Apocalipse. E aqui não é diferente. Aqui está falando de Jesus. Jesus, ele morre por você, por mim, num madeiro da maldição. Em algumas versões, fala pau, madeiro, cruz e por aí vai. Ele morre num pedaço de madeira que representa a maldição. Essa madeira vem de árvore. No Antigo Testamento tem vários episódios onde um pedaço de árvore, ou arbusto, ou galho, ou pau, é lançado sobre águas e as águas são curadas. Um exemplo, quando Moisés estava com o povo e as águas estavam amargas. E Deus não fala, ora, impõe as mãos sobre as águas, dá uma cajadada, não fala isso. Corte um pedaço do arbusto e jogue sobre as águas, e as águas se tornam doces. Aqui, um pedaço, o ferro do machado cai nas águas, afunda no Rio Jordão, que não é um riozinho, é um riozão, afunda no Rio Jordão, e o Senhor, o Eliseu, o profeta, corta um pedaço de pau e joga sobre as águas, e o ferro flutua. Vocês estão começando a entender? Jesus, que morre numa cruz, num pedaço de madeira, ele vem para transformar. Ele vem para fazer o impossível. Ele vem para transformar uma situação que é impossível de resolver. Como é que você vai purificar águas amargas? Águas amargas, quando o texto fala água amarga, é água que mata. Como é que você vai transformar água que mata? Ou seja, como é que você vai transformar um pecador num santo? Como é que você vai fazer um pedaço de ferro maciço flutuar sobre as águas? Como é que você vai fazer isso? Jesus vai fazer isso. O homem não pode fazer nada. Em ato profético aqui, que representa Jesus, ele está lançando um pedaço da cruz de Cristo sobre as águas e fazendo um pedaço de ferro flutuar. Esse é um ato profético. É uma palavra profética do que Jesus viria a fazer conosco. Ele vai nos resgatar do Hades, vai nos resgatar do lugar profundo que a gente estava. Só que tem algo mais profundo ainda nessa palavra. O ferro, ele representa a parte útil do machado. Um pedaço de pau não serve para nada. Só serve para dar paulada. No máximo, amaciar uma carne. E olhe lá. Mas o pedaço de ferro do machado serve para muitas coisas. É útil na mão de um cara habilidoso. É útil na mão de alguém que precisa cortar árvore, que precisa construir um novo local de reunião. É útil na mão do servo do Senhor. Esse pedaço de ferro representa o teu dom. É o seu dom. Porque é dado por Deus. Por isso que o texto faz questão de falar, era emprestado. Não é teu. Não é teu. É emprestado do Senhor. O teu dom não pertence a você. Você nasceu tendo sonhos proféticos. Você nasceu porque Deus te deu. É emprestado. Eu desde criancinha eu colocava a mão no cachorrinho, o cachorrinho era curado. É dom emprestado do Senhor. Desde criancinha, fala tão bem, é um mini pastor, é dom emprestado do Senhor. Já viram, né, no YouTube aqueles mini pastores? É sinal do fim dos tempos, tá? Cada vez mais. Isso vai se intensificar, não é brincadeira, não é piada, aquilo é sério. Cada vez mais você vai ver mini profetas e mini pastores. E não é piada, não. Isso é muito sério. É emprestado, gente. E o que eu quero dizer hoje, o que Deus coloca no meu coração, é que nós
que essa igreja, meu Deus, essa igreja maravilhosa, tem muitos dons que já foram derramados, já foram dados, já foram entregues em ministrações, você recebeu na tua casa, recebeu em orações. Você tem muitos dons fluindo neste lugar. Só que tem muitos dons que estão lá no fundo do Rio Jordão. E você só está assim, ó, segurando um pedaço de pau. E você está olhando para esse pedaço de pau, que é você. E você está dizendo, acho que eu não sirvo para nada mesmo. Acho que na igreja eu não encaixo em nenhum lugar. Acho que no reino de Deus, eu acho que eu não sou muita coisa não, né? Eu não tenho dom, eu não profetizo, não canto, não prego, não oro. Acho que deixa para lá. Acho que eu vou onde a galera for. Mas é isso que vai ser quebrado hoje. Hoje, nós vamos ministrar para que esse pedaço de ferro, que é o dom que Deus te deu, emprestado, mas está na tua responsabilidade, para fazer a obra do Senhor, ele vai voltar para você hoje. Vai voltar e vai começar a fluir. Se você se sente dessa maneira, eu não me encaixo, Senhor, eu acho que eu não tenho um papel importante no teu reino. Em nome de Jesus, vai ser apagado da tua memória essa ideia. Nós estamos reunidos como esses homens de Deus para erguer algo. Eles estavam lá erguendo um local de reunião. Em outras palavras, eles estavam erguendo um templo de adoração. Um templo de oração. Em palavras mais modernas, igreja. Eles estavam erguendo uma igreja ali. Quando nós nos reunimos, nós erguemos uma igreja. Este local se torna igreja, porque nós nos reunimos neste lugar. E é na igreja, é neste local, é quando você está fazendo as coisas de Deus que a reconciliação entre você e Deus acontece. Existe um mistério sobre a igreja. Deus colocou essa responsabilidade à igreja. Deus instituiu essa organização chamada igreja para reconciliar o homem com Deus. É neste lugar onde vai acontecer. É nesse lugar onde flutua a parte de metal. Não é em qualquer lugar. Aconteceu quando eles estavam construindo a igreja. É lá que aconteceu esse milagre de flutuar. Não estou dizendo que este lugar é especial, mas é porque Deus está presente neste lugar, porque o povo de Deus está reunido neste lugar. Se nós estivéssemos reunidos em outro lugar, seria em outro lugar e assim sucessivamente. Mas é neste lugar que o povo estava reunido com o homem de Deus e foi lá que aconteceu esse milagre de flutuar o pedaço de ferro do machado. Então hoje, nós vamos falar de duas coisas. Nós temos que quebrar. Em primeiro lugar, a gente não pode cair nessa armadilha da arrogância de Gease, de achar que nós detemos uma parte para nós. Assim como no livro de Lucas, esse homem que foi tão próspero, que falou, eu vou construir um celeiro para eu dizer para mim mesmo, puxa, dá para eu viver o resto da minha vida sem me preocupar. Na verdade, o Senhor quer que a gente esteja trabalhando na obra, como no capítulo 6 do 2 Reis, que eles estavam erguendo a igreja. Você tem parte fundamental no plano do Senhor. Se você parou para descansar, volta. Volta porque Deus está te chamando. Volta. Deus não quer ninguém descansando nessa terra. Você não pertence a essa terra. Você pertence ao reino de Deus. Não é para descansar nessa terra, é para trabalhar. A palavra ainda fala, nós passaremos por aflições nessa terra. Aflição. E aí ainda eu digo assim, mas pastor, como é que você vai falar para um rico que está bem ali no seu escritório, no ar-condicionado, passando aflição? Ele passa muita aflição sim. Se ele é um homem de Deus, ele não suporta ver o mundo desse jeito. Ele não aceita assistir Ele não aceita assistir um noticiário e ver esse tipo de injustiça. Ele não aceita e não compactua com essas leis que estão mudando. Ele não aceita ficar sentado, simplesmente apreciando a vista que ele tem. Ele não aceita. Ele está em aflição. Nós estamos em aflição nessa terra. Não viemos para descansar sobre essa terra. E Deus não condena aquele que está descansando. Deus quer que você participe da obra com o dom que Deus te deu. Não deixe esse pedaço de dom, o pedaço de ferro, que é o seu dom, lá no fundo do Rio Jordão para sempre.
tem que ser resgatado, tem que ser colocado de volta no lugar devido para a obra de Deus. Você tem que voltar. E você que já tem os dons fluindo, como Geazi tinha, não se deixe enganar. Não ache que é teu. Não caia nessa arrogância de achar, Deus me usa, então está tudo bem, está garantido. Deus está comigo. Não caia nessa arrogância, porque o dom pertence ao Senhor, pertence a Deus. E o dom, ele só serve para uma coisa, ajudar o próximo. Só serve para isso. Não serve para você. Serve para servir o próximo. Um machado não serve para você. Não é para você ficar fazendo a barba com o machado, é para trabalhar. Então, nós vamos orar hoje para que Deus libere esses dons sobre este lugar. Deus vai liberar, vai restaurar, vai nos reconciliar nos dons. Todo mundo tem dons. Não, arranca do seu coração essa ideia de eu não tenho dons, eu não tenho nada, eu sou mero participante, assim, eu sou um mero espectador das coisas de Deus. Não, você é participante da glória de Deus, porque você é santo, você é separado para a obra de Deus. Então, se você quer essa restauração, levante-se do seu lugar. Se você busca que esse pedaço de ferro, que é o dom que Deus lhe deu, volte a ser útil na sua vida, para que você comece a abençoar os próximos, levante-se. Nós vamos fazer uma coisa especial. Nós vamos entregar algo especial para Deus, porque Deus vai entregar algo especial para você hoje.